Graça e paz, amados irmãos, estaremos iniciando o nosso estudo bíblico. Hoje estaremos estudando de Números, capítulo 25, verso 1, até o capítulo 29, verso 40. Iremos focar principalmente no capítulo 25. Então, caso os irmãos tenham dúvidas dos capítulos 26, 27, 28 e 29, por favor, insira aqui nos comentários que estaremos respondendo posteriormente, tá bom? Bem, na semana passada nós estudamos sobre Balaão e Balaque. Lembre-se de que, sobre o conselho do falso profeta Balaão, moças moabitas foram usadas para seduzir os homens israelitas. Então elas foram aos arredores do acampamento de Israel e começaram a seduzir os israelitas. E de acordo com a tradição histórica, o costume do povo moabita, tudo que nós temos, né, de tradição antiga, é dito que antes das sedutoras moabitas consentirem em ter relações sexuais com esses homens, elas teriam exigido dos israelitas que eles se curvassem diante do deus de Moabe, que é chamado de Baal Peor. E isso revela que uma certa conexão da adoração desse deus, Baal Peor, com a fornicação, né, e a idolatria. É um culto que agia também através da fornicação. E vamos ver nos versos 1, 2 e 3 falando sobre essa prostituição de Israel. Então, Balaão ele traçou um plano maligno, um plano perverso, e com isso trouxe maldição para os israelitas. Vocês bem lembram, na porção estudada na semana passada, de que o objetivo de Balaque era contratar Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar, então ele tramou esse plano de forma que os próprios israelitas fizessem com que, através da desobediência a Deus, fossem amaldiçoados. Então, os próprios israelitas procuraram a maldição. Então, no verso 1 de Números 25, está escrito assim: Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal Peor. Então, Baal Peor é esse deus dos moabitas. Então, meus irmãos, vimos aqui que, infelizmente, esse plano maligno de Balaão deu certo, né? Infelizmente, os israelitas foram seduzidos e não conseguiram, né, resistir a essa tentação e não se apegaram aos mandamentos divinos. Então, o Senhor já havia revelado o seu mandamento, já havia pedido para que eles não tivessem um outro Deus além dele, e isso veio a acontecer. No verso 4, vamos ver que Moisés ele foi instruído a enforcar todos os líderes que pecaram com as moabitas, todos aqueles que se envolveram de forma ilícita nesse caso aqui. E o que acontece? Moisés ele vai instruir aos juízes de Israel para matarem todos aqueles que se uniram a esse ídolo, a Baal Peor. Isso está aqui no verso 5. Bem, e então, vamos ver no verso 6, que veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Então veja, meus irmãos, estava uma situação descontrolável. Esse homem, ele desfilou com essa mulher à vista de Moisés e à vista de todos os israelitas,
enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Moisés já não sabia o que fazer, estava ali, né, vendo essa situação toda, ele e outros chorando ali na entrada ali da tenda da revelação, do Mishkan, o tabernáculo, e o povo idolatrando, e o povo se prostituindo. Muito triste isso, né, meus irmãos? Bem, vimos então um exemplo aqui de falta de zelo. Faltou zelo aos israelitas quando eles se passaram a servir outros deuses. Em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 16, tem um texto que eu gostaria de colocar para vocês lerem aqui. Deuteronômio. Lembrando que Deuteronômio é Moisés, né, repetindo para os filhos daqueles que morreram no deserto coisas, né, relatos de coisas que aconteceram, e dizendo para que eles não viessem a cair no mesmo erro dos pais. Então Moisés aqui em Deuteronômio 11:16 ele diz: Cuidado para que o vosso coração não se engane e vos desvieis e cultueis outros deuses, adorando-os. E aqui diz: E a ira do Senhor se acenda contra vós, e ele fecha o céu, e não cai a chuva, e a terra não deu seu fruto, e depressa desaparecerás da boa terra que o Senhor vos dá. Então, e depressa desapareçais da boa terra que o Senhor vos dá. Então, aqui vamos ver Moisés aqui falando sobre coisas que os pais pecaram, dizendo que eles não viessem a cair no mesmo erro, não se desviando, não cultuando aos deuses, não adorando esses deuses. Meus irmãos, segundo consta no Talmud, tem um israelita da tribo de Simeão, o nome dele é Zinri, ele que pegou a midianita, que o nome é Cosbe, e ele quis fazer uma demonstração em atrevimento. Segundo consta no Talmud, ele pegou essa Cosbe e levou perante a congregação dos filhos de Israel e desafiou Moisés, falando assim: Ô filho de Arão, estou aqui com uma mulher estrangeira. É proibido isso ou é permitido? Você vai poder dizer que é proibido? Você não casou com uma midianita? Estou aqui com uma midianita, e aí? E aí, Moisés não teve uma resposta. E o que aconteceu? Zinri, de forma a desafiar Moisés, ele levou Cosbe para a tenda para ter relações sexuais com ela. Mas agora, vamos ver algo que aconteceu. Em Números, no capítulo 25, no verso 6, nós lemos o verso 6, dizendo que eles estavam chorando à entrada da revelação. Então veio esse homem israelita, que sabemos que é Zinri, e pegou a mulher midianita. E sabemos que ela é Cosbe. Daqui a pouquinho iremos confirmar isso. Bem, olha só o verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e pegou uma lança. E foi atrás do israelita. Olha só, hein? E, entrando na sua tenda, atravessou os dois pela barriga, o israelita e a mulher. Então a praga cessou entre os israelitas. Olha só, meus irmãos. O motivo oculto dos moabitas era destruir os judeus, induzindo-os a adorar o deus de Moabe, Baal-peor. E esse assunto era tão sério quanto o pecado do bezerro de ouro, idolatria. E Finéias, ele percebeu que a fornicação e a idolatria ia levar o povo de Israel à destruição. Então, a sua ação corajosa e uma ação justa, por mais que muitos aqui podem achar que ele agiu de uma forma muito ruim, caramba, mas como assim? Como é que ele matou esse homem? Quem permitiu? Cadê cadê os direitos humanos?
né? É cada uma, né? Meus irmãos, Finéias foi um homem de coragem, um homem justo, e a ação dele foi justificada. E o Senhor o honrou com a Brit Keronat Olam. Em hebraico, traduzindo, é pacto de sacerdócio perpétuo. Veja só o que está escrito nos versos 11, 12 e 13. Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando o meu zelo no meio deles. Assim não destruiu os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, disse-lhe: Eu dou minha aliança de paz, e ela será para ele e para sua descendência depois dele, aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. Olha só, a ação de Finéias trouxe expiação para os israelitas. Finéias aqui, ele pode ter arriscado a vida dele por causa da verdade, por causa da vontade de Deus. Ele viu o pecado e ele sentiu o que Deus estava sentindo naquele momento. Ele teve zelo com o zelo de Deus. Em outras traduções da Bíblia, vamos ver, né, o termo ciúme. Vamos ver aqui. Então você vê que tem traduções diferentes, né? Muito interessante. Ele teve o mesmo zelo que Deus tem. Isso aqui é muito forte, muito forte, muito forte. Isso aqui é um grande exemplo, né, para todos nós, o exemplo de Finéias. Então a gente vê aqui, né, o sentido da palavra, né? É ciúme, zelo. Finéias sentiu o ciúme de Deus, o zelo que o próprio Deus estava sentindo. Meus irmãos, em Provérbios, no capítulo 10, verso 2, né, fala que a justiça livra da morte. Provérbios 11, 4 também diz a mesma coisa. A justiça salva da morte. Aqui, 24.000 morreram numa praga. 24.000 morreram nessa praga. E se não fosse Finéias tendo esse zelo, tendo ciúme do ciúme de Deus, olha só, 24.000. E sabe o que é interessante? Finéias, filho de Eleazar, quando Arão recebeu a promessa de sacerdócio do Senhor, isso, né, deveria todo filho e descendente de Arão ser o quê? Um sacerdote. Um Kohanim, né? Kohanimos, sacerdote. Um Kohen, né? Um sacerdote. Então deveria Finéias ter sido Kohen. Aí você lê esse texto aqui, ah, peraí, então Deus fala que vai fazer uma aliança com ele de um sacerdócio perpétuo? Ah, mas ele já era um sacerdote. Na verdade, não. Finéias, ele não era um sacerdote. Sabe por quê? Porque Finéias, que era neto de Arão, ele nasceu, né, no casamento, né, de Eleazar com uma estrangeira, de uma relação entre Eleazar com uma estrangeira, com uma midianita, filha de Putiel.
Então, por esse motivo, ele nasceu dessa união, certo? E ele não recebeu o sacerdócio. Inclusive, Finéias era visto pelos descendentes de Arão e pelos demais israelitas com um certo aspecto de inferioridade. Até por isso ele não foi reconhecido como sacerdote. Mas Finéias, o filho de Eleazar, o neto de Arão, durante essa rebelião, ele sendo zeloso, ele removeu o mal de Israel, enfiando essa lança através de um príncipe tribal que estava tendo relações sexuais com a princesa midianita. E por causa do zelo de Finéias, Deus parou a praga e Israel ficou livre dessa destruição. Quando Finéias arriscou sua vida matando um Zimri, Deus vem e recompensa ele com o sacerdócio. Ele passa a ser um correndo. E Deus promete a ele um pacto de paz. O Senhor prometeu a ele e os descendentes depois dele uma Brit Kehunat Olam, uma aliança de um sacerdócio perpétuo, porque ele teve ciúme de seu Deus, ele teve zelo com o zelo de Deus e fez expiação pelo povo de Israel. Isso é muito forte, meus irmãos. Na Bíblia, nós também temos um outro Finéias. E é interessante que os dois são da tribo de Levi e da descendência de Arão. Ou seja, ambos faziam parte da família que cuidava do sacerdócio, sendo pessoas responsáveis pelo culto a Deus, com oferecimento de sacrifícios, incenso, intercessão pelo povo de Israel. E eu vou mostrar a você que, embora esses dois Finéias tenham tido funções parecidas, eles eram muito distintos em seu comportamento. E isso fez grande diferença no futuro dos dois. Como já vimos, o primeiro Finéias, o filho de Eleazar, ele teve zelo com o zelo de Deus e atravessou a Zinri e a Cosbe pela barriga com uma lança. Conforme vamos ver aqui no verso 14, vai dizer no verso 14 o nome do israelita, que é Zinri, certo? E Cosbe, a midianita. Então vimos sobre isso. E o outro Finéias é quem? Quem é esse outro Finéias? Esse outro Finéias é filho de Eli. Esse outro Finéias, ele não conhecia o Senhor verdadeiramente. Está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12. 1 Samuel 2, 12. Está escrito aqui: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Olha só, acabamos de ler sobre um homem que ele teve o zelo do zelo de Deus e sentiu ciúme. E agora estamos vendo sobre uma pessoa da classe sacerdotal, filho de Eli, que era ímpio e não se importava com o Senhor. Aqui está sendo falado sobre um outro Finéias, né? Finéias e o seu irmão Ofni. Então aqui, esses dois aqui, os filhos de Eli, aqui se está falando sobre Ofni e Finéias. Os dois eram homens maus, que desprezavam as coisas do Senhor. No capítulo anterior, no capítulo 1, no verso 3, você vai ver aqui, né, falando que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes ao Senhor. Mas, conforme vimos aqui no capítulo 2, que eles eram ímpios, sacerdotes ímpios. E aqui descreve a forma que eles agiam, né, e o pecado deles à vista do Senhor. Eles desprezavam o Senhor. E Samuel, nesse tempo, ele era até um menino ainda. E
Veja, no verso 22, está escrito: Eli estava muito velho e ficou sabendo de tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Olha só a diferença. Enquanto o primeiro Finéias, vamos ver que cravou uma lança na fornicação, um Zimri com Cosbe, esse outro filho aqui de Eli, né, o Finéias, aqui está falando de Ofne e Finéias, ambos pecaram aqui. Mas para mostrar como exemplo, dois Finéias distintos. Vamos ver aqui que esse outro Finéias, ele fazia completamente diferente do primeiro Finéias. Ele estava fornicando com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E vamos ver que fizeram coisas terríveis, terríveis. E no capítulo 3, no verso 13, vamos ver que Eli já não conseguindo enxergar muito bem, certo? E eles continuaram a fazer o que era errado perante o Senhor. No capítulo 4, no verso 11, olha só. A arca de Deus também foi levada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Isso tudo aconteceu, a arca do Senhor foi levada, e Deus permitiu que isso acontecesse por causa do pecado. E Eli acabou fazendo vista grossa, acabou não conseguindo conter o pecado dos seus filhos. Isso aqui foi uma consequência do pecado. A família de Eli foi destruída. No mesmo dia, Ofni e Finéias morreram. A arca foi roubada. Então você vê a diferença entre os Finéias. Um Finéias foi honrado pelo Senhor, o filho de Eleazar, certo? E o outro Finéias, o filho de Eli, foi humilhado e morto. Finéias, o filho de Eleazar, ele teve a sua descendência abençoada. E ele trouxe saúde, trouxe vida para o povo. Finéias, filho de Eli, ele trouxe morte e tristeza aos seus. Ele trouxe maldição para os seus descendentes. Finéias, filho de Eleazar, ele teve zelo de Deus. E o povo teve vitória sobre os midianitas. Em capítulos depois, vamos ver isso. Finéias, filho de Eli, desprezava as coisas de Deus e por isso o povo foi derrotado pelos filisteus. Meus irmãos, precisamos extrair algo grandioso desse texto. Precisamos demonstrar zelo pelas coisas de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele demonstrou zelo pelas coisas do Pai quando ele estava aqui. Lá em João 2, no verso 12, vamos ver que Jesus ele desceu para Cafarnaum, junto com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram alguns dias ali. Então ele se aproximou, ali do templo, durante a Páscoa, ele entrou ali no pátio e percebeu que estavam sendo vendidos bois, ovelhas, pombas, vários cambistas ali sentados. Ele pegou um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, como animais que estavam ali. Ele virou as mesas que estavam no templo e ele disse para aqueles cambistas: tirar essas coisas daqui, não façais isso na casa de meu pai. Vocês estão fazendo na casa do meu pai um mercado, não façam isso. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus teve zelo. Olha só que forte. Ele chegou a pegar um chicote, meus irmãos, expulsou todos. Alguns podem falar: caramba, mas isso aqui foi uma ira. Sim, foi o mesmo tipo de ira que veio sobre Finéias. Finéias pegou uma lança e cravou
no meio de dois, matando. Olha só que terrível! Sim, ele foi consumido pelo zelo de Deus. Assim como Jesus aqui, foi um zelo de amor, é uma ira santa. Meus irmãos, os discípulos aqui, eles lembraram de um salmo. É o Salmo 69, no verso 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Então, é esse salmo aqui que eles se lembraram. Veja, meus irmãos, fazer da fé e da adoração a Deus um negócio, isso é totalmente irreprovável pelo Senhor Jesus. A vida cristã ela deve se manifestar com zelo. Devemos demonstrar zelo pelas coisas de Deus. Devemos nos dedicar de forma intensa ao Senhor, ao reino dos céus. Não devemos negociar a nossa fé, o nosso amor a Deus com as coisas do mundo. Ele é digno de receber toda a glória e toda a adoração pura dos seus filhos. Se nós quisermos crescer na intimidade com Deus, nós precisamos ter o zelo que Jesus teve pelo templo sagrado. Precisamos ter zelo e amor para com as coisas de Deus. Quanto mais zelosos e respeitosos nós formos, certamente mais viveremos na intimidade com Deus em sua casa. E assim mais a nossa relação com o Senhor irá crescer. Ficaremos mais íntimos. E eu tenho uma coisa a recomendar a cada um de vocês. Façam cercas. O que seriam cercas? São restrições de conduta humana. O objetivo de fazer cercas é impedir que o pecado se apresente. O erro dos israelitas foi de não ter construído cercas. Nesse episódio ali que morreram 24 mil da praga. Se eles tivessem construído cercas, opa, pera aí, são midianitas, elas são idólatras. Não podemos nos envolver com elas. Então, deixa eu me afastar. Não posso ter relações com vocês. Uma cerca. Outra cerca. Não, vocês estão me convidando para idolatria. Não quero isso. Construir cercas. Mas eles foram se envolvendo, foram se envolvendo, foram se envolvendo. Lá em Mateus, no capítulo 5, que é um capítulo bastante conhecido de Mateus, Jesus ele faz várias cercas. Inclusive, ele diz: as escrituras proíbem o assassinato. Né? As escrituras proíbem o assassinato. Mas aquele que irá contra o seu irmão, sem justa causa, né, já estará pecando. Ele ensinou que o adultério é condenado pelas escrituras. Mas aquele que olhar para uma mulher com luxúria já teria cometido adultério em seu coração. Né? Então Jesus ele ensina várias e várias coisas interessantes sobre construir cercas. Né? E é um capítulo que ele vai falando sobre cercas. Meus irmãos, Jesus fazendo cercas, nos ensinando isso, indo além do sentido literal das escrituras. Ele vai falando, ó, está escrito isso, ouviste isso. E ele vai estabelecendo regras morais mais rígidas. Veja, meus irmãos, as escrituras, elas não estipulam uma quantidade mínima ou uma quantidade máxima de orações que você deve fazer por dia. Alguns podem, de repente, até recomendar, ore pelo menos 3 vezes por dia. Mas veja, se a oração é uma cerca que faz com que você evite o pecado, então ore mais ainda, ore sem parar. A situação está difícil, o pecado está se apresentando, ore. Veja, as escrituras não proíbem você de assistir uma novela
ou um programa na TV. Porém, se tem alguma programação que está te levando a pecar, está te levando a ter pensamentos de imoralidade, se abstém, pare de assistir esse tipo de coisa. Veja, as escrituras não nos proíbem de conversar com uma pessoa do sexo oposto. Então veja, um homem casado conversar com uma outra mulher, isso não é pecado pelas escrituras, né? E nem vice-versa, uma mulher casada conversar com outro homem. Mas veja, dependendo da atitude, da conduta, esse pode ser um passo para o adultério, principalmente quando estiverem a sós. Conversar particularmente um homem casado com uma mulher é perigoso. São condutas que pode levar ao pecado. É claro que nós devemos ter um cuidado ao julgar. Não é porque você está vendo um homem casado com uma mulher conversando a sós que ambos estão em adultério. Devemos ter cuidado de apontar o dedo. Agora, nós podemos fazer o quê? Aconselhar. Meu irmão, eu sei que não tem nada demais essa, essa conversa de vocês não estão num relacionamento extraconjugal, vocês não estão em adultério, mas esse tipo de conduta pode ser ruim para você. Pode gerar um mau testemunho, as pessoas que estão vendo podem apontar o dedo, e isso pode ser ruim para você, de repente, em um momento onde o casamento estiver por uma turbulência, de repente, né, o casal naquele atrito, que às vezes acontece com qualquer casal, né? O casamento tem momentos que às vezes tem aquelas brigas, e olha o perigo, no momento que tem a primeira briga, aí aparece aquela conversa que pode encaminhar para o pecado, para o adultério. Então são coisas que podem ser evitadas. Criar essas cercas. Tudo que você perceber, meu irmão, que pode te levar para o pecado, se afaste. Se você tem amizades que pode te levar para o mau caminho, para as drogas, para a idolatria, para a imoralidade sexual, evite essas amizades. Tenha zelo pelas coisas de Deus. Seja como o Finéias, filho de Eleazar, que teve zelo com as coisas de Deus. Não seja como o Finéias, filho de Eli. Meus irmãos, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Procure a cada dia mais estar próximo a Deus em intimidade. Busque ser cheio do Espírito Santo. Peça ao Senhor que te ajude. Eu sei que às vezes é difícil lutar contra as vontades da carne, mas busque o Espírito. Busque o fruto do Espírito. Se fortaleça no Senhor. Construa cercas ao seu redor de forma a evitar que o pecado se apresente. E eu oro a Deus que Ele te ajude e conduza os seus passos. Tá bom? Que Deus abençoe você. Até a próxima semana com mais um estudo bíblico.